Muito bem. Meus irmãos, aproveitando que alguns de vocês estão em pé, os que puderem, por favor, se coloquem em pé. Se não puderem, não tem problema não, pode sentar mesmo. Só acompanha a leitura com a gente aí. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 1, e o versículo de número 11, os versículos de número 11 e 12. Peço que os irmãos me perdoem, não é costume eu ficar ali na salinha anotando as coisas, mas tinha muita coisa para anotar, das coisas que eu andei estudando hoje, e na verdade nem deu para marcar tudo. Eu marquei aqui só uma linha de raciocínio e nós vamos caminhando conforme o Senhor nos permitir nessa noite. Na verdade são dois assuntos, mas vamos ver, talvez ele nem consiga sair do primeiro. Vamos deixar Deus trabalhar. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, e os versos 11 e 12. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e por todo o povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Amém, meus irmãos? Podem se assentar, que Deus abençoe a todos. Quero agradecer aos irmãos que aqui estão, que vieram mais uma vez para honrar ao nome do nosso Senhor e ouvir a sua palavra. O senhor Abigail não está aqui porque os netinhos foram levados lá para casa agora à noite. A hora que eu saí, eles estavam por chegar, nem haviam chegado ainda. O pastor Eliane e a irmã Caroline estão viajando e os netinhos estão com as avós, né? E agora à noite foram lá para casa. Muito bem. Isso significa provavelmente que essa noite eu vou ter que dormir de outro jeito, que não vai caber eu na cama, né? Com os dois lá, vai ser uma prova. Meus irmãos, eu quero entrar numa palavra aqui. Na verdade, a minha cabeça está fervendo aqui com alguns assuntos que a gente está absorvendo na leitura daquele livro que a irmã Abigail ganhou no sorteio aqui com os irmãos. E Deus tem falado muitas coisas comigo, né? E às vezes a gente fica sem saber como entrar no assunto, porque se a gente entra da maneira errada, aí o povo perde o interesse e fica difícil você continuar a ministração, né? Essa é a dificuldade de quem prega a palavra, que se não acertar o começo, aí o meio e o fim fica complicado. É claro que a gente depende do Espírito Santo, mas o Espírito Santo também nos dá a liberdade para a gente fazer algumas escolhas, né? E nessas escolhas, às vezes, a gente acaba errando alguma coisinha. É bíblico, né? Na multidão de palavras não falta transgressão. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, peço agora que vocês prestem bastante atenção em mim, senão eu perco a atenção prestando atenção em vocês. A Bíblia fala, irmãos, sobre um gigante que Davi começou a enfrentar. Sempre que nós falamos de gigante e Davi, a gente já lembra de cara do quê? Golias. Mas a grande verdade é que Davi não enfrentou só esse gigante. Davi enfrentou diversos gigantes na sua vida como homem de Deus, como soldado, como homem de guerra. Uma que ele estava enfrentando até esse próximo gigante que nós vamos citar aqui, era o gigante da perseguição. Irmãos, só quem passou por perseguição
sabe o quanto isso aflige a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Ser perseguido. E quando eu falo ser perseguido, não é aquelas lutinhas que volta e meia a gente passa no nosso convívio, né? Alguém fica chateado, alguém faz uma carinha feia. Isso é comum, o ser humano é assim. Eu estou falando de perseguição, irmãos, a ponto de uma pessoa emprestar o seu coração para o próprio Satanás para tentar te desestimular, tentar de todas as formas te conduzir, ou te induzir, é a palavra melhor, né? A abandonar a obra de Deus. Irmãos, eu já preguei, eu já tive a oportunidade de ministrar a palavra de Deus para um grupo de 20, talvez nem 20 pessoas, num salão pequeno, e que, irmãos, dava para ouvir o barulho do reator, porque ninguém dava glória a Deus e todo mundo tenso, porque havia alguém no nosso meio que se dispôs a impetrar uma perseguição. Eu não posso entrar em detalhes, os irmãos sabem por quê. Tudo foi acertado através dos anos, a gente se conversou, se harmonizou espiritualmente, pedimos perdão para o outro, e agora a outra parte já dorme no Senhor, inclusive, está lá no céu esperando o arrebatamento. Mas, irmãos, como foi dolorido aquilo, você pregar, você tentar comunicar a verdade de Deus para a igreja com uma pessoa sentada na tua frente, com o braço cruzado, te olhando nos olhos e balançando a cabeça, e muitas vezes falando assim, ó, quanta bobagem. Você sabe, você já pregou e ouviu alguém te falar isso? Para você pregar, quanta bobagem? Tem muita gente que fala sem a gente ouvir. Isso aí, irmãos, glória a Deus que Deus não nos deixe saber. Mas eu já preguei, tive a oportunidade de ministrar a palavra com uma pessoa falando para eu ouvir do meu lado, inclusive. Daí depois, quando eu tirei do lado, coloquei lá atrás, vai ficar lá atrás. Não quer caminhar comigo, senta lá atrás. E sentou, daí ficou de frente para mim e dizia, quanta besteira. Irmãos, dói demais. É muito fácil num gigante desse você perder o equilíbrio emocional, o equilíbrio psicológico, e muitas vezes você entrar por um caminho totalmente errado, tanto que eu não vou entrar em detalhes, mas a minha querida e amada esposa já brincou comigo aqui, conversando com os irmãos, e alguns estudos para trás, falando sobre uma atitude minha justamente desse tempo, que ela descobriu. Mas a aflição era tão grande, irmãos, que eu me preparei para reagir, não espiritualmente, mas eu me preparei para reagir belicamente. Não era arma de fogo, não. Mas eu arrumei alguma coisa lá que eu falei assim, se vir para cima eu estender a mão e não cair no nome de Jesus, aí vai cair com esse apetrecho aqui, ó. Vai cair na espada. Irmãos, mas Deus foi tão bom que eu nunca precisei usar aquele negócio, nunca, apesar de toda a perseguição, ninguém teve força para estender a mão. Chegaram perto, chegaram a botar o dedo em riste aqui da ponta do meu nariz e quase tocar, mas Deus não deixou tocar. Irmãos, perseguição é um gigante. E tem crente que quer viver uma vida, irmão, tem crente que quer viver uma vida que eu não consigo compreender. Que cristianismo é esse? Quer viver uma vida de holofotes, uma vida de glamour, uma vida de moleza, uma vida de elogios. Irmão, quem foi chamado para a batalha por Deus, a Bíblia fala, o próprio Jesus falou, Lucas 10, 19, se eu estou errando a referência, eis que eu vos dou poder para pisar em roças. É isso que Jesus falou? Não. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. O que Jesus está falando? O terreno é perigoso, não é a obra, tá? Não tem gente que fala, mas de Deus é, nossa, os dons são espinhosos. Não, a obra de Deus é maravilhosa, os dons são maravilhosos. O que é espinhoso é o terreno que nós estamos caminhando, irmãos. O mundo. Por isso que a Bíblia diz, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo.
me perdoem, porque a garganta está bem ruim. Tanto que hoje, às 4 da manhã, despertei por causa da dor na garganta aqui, não dormi mais. Até agora não tem nada. Irmãos, Davi havia enfrentado o gigante da perseguição, e ele estava ainda em fuga. Isso que eu vou falar para os irmãos aqui aconteceu logo após o que eu falei na semana passada, se eu não me engano, que Ziklag, onde eles estavam habitando lá na terra dos filisteus, havia sido, eles tinham ido para pelejar contra os israelitas junto com os filisteus mandaram eles de volta, contei tudo isso semana passada aqui. E o que acontece? Quando eles voltam, descobrem que a família havia sido levada pelos amalequitas, eles buscam a Deus, Davi busca a Deus, e Deus o orienta, vai que eu vou entregar na mão de vocês. Eles vão lá, recuperam a família, e daí tem aqueles 200 homens que ficaram com a bagagem, que nós falamos tudo isso semana passada, não vamos repetir. Eles voltam para Ziklag, e depois de 3 dias ali, irmãos, olha que coisa interessante, irmã Rosa, chega justamente uma amalequita, as roupas rotas, o cabelo empoeirado, chega com aquela cara de assustado. Onde está Davi? Onde está Davi? Alguém o conduz até Davi, o capitão, e quais são as novas? E aquele jovem amalequita, o Jacomolu, diz o seguinte: olha, eu venho do campo de batalha, eu cheguei na montanha de Gilboa, e eu vi Saul juntamente com a sua lança, amparado juntamente com a sua lança, e ele estava cercado pelo exército inimigo. E ele falou o seguinte: olha, quem é você? Eu sou um jovem amalequita, tal. E aí ele falou assim, isso a conversa com a amalequita, não foi isso que aconteceu, mas escute só, tudo isso para transmitir a notícia para Davi. Ele falou o seguinte: se arremete contra mim e tira minha vida, porque eu estou angustiado, já não tenho mais forças aqui. E aí aquele rapaz, irmãos, falou para Davi. Então eu aproveitei, eu sabia que ele não viveria, peguei a sua lança e o feri. E para provar que eu fiz esse serviço, aqui está a coroa, ele havia pego a coroa e a manilha que ele usava em seu braço, um bracelete. Davi pega aquilo ali, irmãos, e naquele momento, além de ele saber da morte de Saul, ele também soube da morte do seu amigo Jonatas. E aí Davi começa a enfrentar um outro gigante, irmãos. Qual é esse gigante? O gigante da dor. Quando eu falo dor, irmãos, não estou falando de uma dor física, mas aquela dor da alma, aquela dor que você só sente quando perde pai, quando perde mãe, quando perde um irmão, quando perde alguém muito próximo a você. Davi havia perdido não só Jonatas, mas por ser um homem maduro, de extrema maturidade espiritual, ele se entristece por perder o seu amigo Jonatas, filho do rei Saul, mas também se entristece porque o ungido de Deus havia caído. No coração dele, Deus, aquilo pesou. Pesou demais. E a Bíblia nos diz que Davi chora. E quando eu comecei a ler essa passagem bíblica, instigado pelo que eu li no livro, irmãos, me chamou a atenção uma coisa. Tem gente na igreja que é ruim de choro, uma coisa. Tem gente, na graça, que não chora de jeito nenhum. Irmãos, antes de continuar, deixa eu apresentar aqui. Eu estou vendo a irmã lá do pastor Paz, e aqui também do lado a irmã Rosa, a nossa irmã. Apresentei para nós, irmã Rosa. É a mãe do irmão Fábio, já teve com a gente aqui antes, né? Qual que é o nome dela? A irmã Rosa. Ô irmã Rosa, Deus abençoe. Vamos dar um bem-vindo para as duas. E a serva de Deus, que eu já esqueci o nome? A irmã Josilene. Congrega lá com o pastor Vaz. Aí é peso pesado, né? Misericórdia. Vamos dar um bem-vindo à irmã Rosa e à irmã Josilene. Elas são bem-vindas? Amém. Deus abençoe. Aplauda o Senhor para você. Irmãos, tem gente na igreja que não chora por nada.
Mas a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, Joaquim, que há tempo para todas as coisas. Ô crente, escuta bem o que eu vou te falar. Não vou profetizar choro, não. O que eu quero dizer é: há tempo para todas as coisas. Inclusive, há tempo de chorar. Quando esse tempo chegou na vida de Davi, irmãos, que ele recebe a notícia da morte do rei Saul e do seu irmão, do seu amigo como irmão, né? Jonatas, a Bíblia diz que ele não se retém. Preste atenção aqui, crente, não deixe sua atenção se desvanecer. Preste atenção, a palavra é simples, mas é poderosa. Quando os momentos de dor chegam na nossa vida, irmãos, tem gente que quer mostrar força. No sepultamento do meu pai, eu lutei de tudo quanto é jeito para mostrar que estava firme. Eu estava indo. Eu me lembro que no caminho daqui para São Paulo, para Diadema, eu estava indo, não tinha chorado ainda. Aí do nada aquele aí vai, missionário da Bíblia, e coloca uma música, ela solta uma música no celular do meu pai. A hora que eu ouvi a voz, irmão, pronto, desmontou tudo. Aí ela ainda até brincou comigo e falou: você estava firme até agora, segura aí, Deus vai te dar graça. E eu estou tentando segurar, mas teve jeito não, irmãos. Só que lendo essa palavra eu falei: que bobinho que eu fui, porque era tempo de chorar. E chorei bastante, irmão. Chorei, me enfiei lá no banheiro, derramei minhas lágrimas lá, procurando não deixar ninguém ver, mas derramei minhas lágrimas pela ausência do meu pai. Ainda que eu sei que ele está nos braços do Senhor, mas chorei bastante. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que muita gente perde a oportunidade. Até tem um hino, como é que diz o hino, Thalita? Chora aos pés de Jesus. Me ajuda a lembrar essa aí. Porque ele, como é que é? Porque ele enxuga, porque ele enxuga teus olhos também. Como é que é? Ah, bonito. Irmãos, essa palavra talvez você não consiga compreender o que eu esteja transmitindo a você, mas no momento da dor, muitos, em vez de ir para os pés de Jesus, derramar lágrimas, escolhe se irar, escolhe mudar o coração, mudar o semblante, se endurecer e dizer: eu sou cabra macho, ou cabra macho, né? Não chora. E sendo que o segredo, irmão, está justamente em se lançar aos pés de Jesus e derramar as suas lágrimas. Vamos ler Bíblia, irmãos, para os crentes não ficarem achando que eu estou aqui só teologizando. Vamos ler Bíblia. Leia para mim, por favor, Salmo 56 e o verso 8. Depois alguém vai para Salmo 126 e o verso de número 5. Alguém já veja Apocalipse 21 e 4. E alguém vai para Joel 2 e 12. Vamos lá, vamos com calma aqui. Qual? Salmo 56? Isso. Chega mais perto aqui, vamos falar. Vai aparecer jogo ali. Tu contas as minhas vaqueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Você está entendendo isso, irmãos? O tanto que a lágrima ou o choro de um cristão é importante diante de Deus. O presidente, bom, Fábio, lê de novo aqui, por favor. Escuta o que a Bíblia está dizendo. Como é que Deus trata o choro de quem o teme? Tu contas as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? O Senhor coloca, segundo esse salmo, coloca as lágrimas em um odre e pega e registra no livro, né? Não estão elas no teu livro. Você está entendendo isso, gente? Irmãos, quando chega a lágrima, escute o que esse velho homem que Deus está te dizendo nessa noite, ou quase velho, todo ruim. Não retenha a sua lágrima, não. Irmãos, tem hora que é para chorar mesmo. Tem hora que é para dobrar o joelho e chorar. Chorar pela esposa, chorar pelo filho, chorar por si próprio, chorar pela casa.
muitos aspectos, não estou falando de forma absoluta e geral, mas em muitos aspectos a igreja não vive o que Deus tem para que nós vivamos. Sabe por quê? Porque nós perdemos a capacidade de nos derramar diante de Deus. Um povo frio, um povo insensível, um povo que tem uma facilidade tremenda para abrir a sua boca e falar de bem, mas que não tem capacidade de fechar os seus olhos e deixar lágrima quente descer pelo rosto e dizer: Senhor, abençoa o fulano de tal. Eu me lembro uma vez que meu pai chegou em casa e aquilo me fez chorar muito, irmãos, mas eu não desperdicei, não, fui para a presença de Deus. Meu velhinho chegou em casa e a polícia atrás dele. Polícia não tem que estar atrás de homem de Deus, tem que estar atrás de bandido. E eu dou total apoio. Polícia para ir para cima do bandido dele, mas homem de Deus não. Mas naquele dia, irmãos, meu pai passou uma prova e nós passamos juntos. Meu pai chegou, ele com minhas crianças, se não me engano, a Thalita e o Ilião, se não me engano, os dois ficam tudo assustados lá atrás. No carro, meu pai entrou na garagem, na humildade dele, desceu do carro, aqueles cabras truculentos, está vendo que não é bandido? Que se é bandido, os caras vigiam. Sabe que pode a gente tomar pipoco lá? Não, mas arrancar as armas e vieram assim: ei, qual é que é? Irmãos, meu pai, naquela simplicidade, qual que é o problema? Você não viu sinal para parar? Não vi sinal nenhum, vocês não deram sinal nenhum, vou parar. Vocês só tocaram a campainha aí, a sineta atrás. Irmãos, aqueles homens, acho que um não reconheceu, porque ficou assustado assim, ficou mais de longe, com a arma para baixo, e assim meio assustado, um grandão, escurão. E os outros dois fazendo pressão. Daí, irmãos, Deus nos deu autoridade para mim e para Abigail. Mas, senhores policiais, vocês estão conversando com o pastor, é homem de Deus, não é bandido não. Não, mas o homem de Deus tem que obedecer, senão ele está falando que vocês não deram ordem nenhuma, vocês têm que ser claros. Irmãos, eu sei que daí foi conversando e tal, não sei o quê. Eu tenho quase certeza que um lá reconheceu meu pai naquele dia. Tá bom, nos desculpe aí, tá tudo em paz. E isso na rua toda lá de fora, né? Ali assuntando. Guardaram as armas, entraram na viatura, foram embora. Irmãos, passou. Mas depois eu fui olhando para o rosto do meu pai, como me doeu aquilo, irmãos. Só que junto com aquela dor, começou a misturar, sabe, um sentimento de revolta. Que vontade de processar aqueles caras por desrespeitar um cidadão de bem. Aí eu comecei a errar, porque comecei a ter pensamentos ruins. Aí sabe o que eu fiz, irmão? Meu pai deixou as crianças, tomou café, foi-se embora normalmente, foi louvar a Deus. Meu pai nem esqueceu a cabeça, mas meu coração ficou doente. Eu lembro que naquela época nós estávamos lá na Maria Antônia Prata, no ministério com o irmão. Irmãos, eu fui para o templo, fechei a porta atrás de mim, sozinho, dobrei meu joelho lá numa cadeirinha bem no canto assim, e comecei a falar: Senhor, eu estou machucado pela machucadura que eu vi autoridades do bem fazendo sobre meu pai, e eu estou irado, Jesus. Irmãos, quando eu comecei a falar, a lágrima começou a descer. Eu falei: Senhor, guarda o meu pai e guarda também aqueles policiais, Senhor, tenha misericórdia e limpa o meu coração, para que e a lágrima foi descendo. Irmãos, eu chorei ali, chorei copiosamente, sozinho, já fechei grande para ninguém me ver chorando mesmo. Mas quando eu levantei daquela oração, sarado. E meu pai nunca foi tocado, irmãos, por bandido, por nenhum tipo. Meu pai não morreu em acidente, meu pai não pereceu, passou perigos diversos nessas estradas aí. O Senhor sempre o guardou para a glória de Deus. E o dia que Jesus quis levar, foi do jeito que os irmãos já sabem. O crente precisa aprender a chorar em vez de ficar reclamando. Chora, crente. Pastor, não tem lágrima, peça para Deus. Eu vivi uma situação, irmãos, muito grave na minha vida anos atrás, e eu não encontrava solução. Eu já contei aos irmãos parte desse mundo. Fui para a igreja um dia, para a congregação que eu dirigia, fechei todas as portas de novo, só que aquele dia não tinha lágrima. O que eu fiz? A Bíblia fala assim, Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te
rasguei a garganta e comecei a... soltei um som bem alto para ninguém ouvir, irmã Sueli. E daí, com aquele som estourando dentro da igreja, para ninguém ouvir, eu gritando, feito doido dentro da igreja, e eu gritava, Jesus! Não vou gritar aqui que minha voz não aguenta. Jesus, tem misericórdia! Me socorre! Gritei até que a garganta começou a doer mesmo. Sabe como que Deus me atendeu? Dias depois, eu fui para um culto no Templo 7, normal, eu não estava sentindo nada, naqueles dias meu coração estava pesaroso, mas naquele culto, irmão, de repente eu aqui, Adriana, o coral começou a cantar um hino, um coral moderno que a gente tinha lá, bem bonito, lindo demais. E eles começaram a cantar o hino, e na hora que começou a cantar o hino, aquele hino, o Senhor falou assim: agora eu vou te visitar para te sarar. E quando eu te sarar, eu vou sarar a tua situação. Mas você vai ter que se derramar. Olha lá o Marcos Pires, durão. Fama de crente bravo. Eu não vou chorar aqui. Irmão, mas o Espírito de Deus veio de um jeito tão glorioso. E parece que fez assim, ó. Bateu no meu peito quando eu ouvi o coral. Irmão, a lágrima desceu. Só que daí eu perdi o controle. Quando a lágrima desceu, sabe? E ainda bem que naquele dia eu levei um lencinho, irmão. Porque daí eu meti o lenço na cara para ninguém me ver. E eu não conseguia controlar. Aquela noite foi gloriosa, irmãos, porque de fato eu me derramei diante do Senhor. Eu chorava, e os crentes olhando para mim assustados, porque nunca viram o Marcos chorar na igreja. Pois aquela noite viram, porque o Senhor falou: hoje você vai se derramar. E a palavra que Deus tem no meu coração, irmãos, os crentes hoje não conseguem se derramar, boa parte. Consegue guardar mágoa, consegue guardar ranço, ressentimento, consegue não perdoar, consegue não pedir perdão, consegue não reconhecer seus erros, mas não conseguem derramar lágrimas diante daquele que guarda no odre. Sabe o que Deus está falando? Sabe? Que tem crente que Deus está com o odre dele na mão assim, ó. Marcos Pires. Pouca lágrima aqui. Não vou falar o nome dele, né, mas vou falar o meu. Mas o Senhor pega. Deixa eu ver no livro aqui. O registro das lágrimas. Marcos Pires. Tem aqui umas lágriminhas aqui. Mas está faltando. Vamos ler o próximo versículo. Salmo 126 é assim. Em lágrimas cegueiam, em chuvas separarão. Olha aí, peraí. Os que com TikTok semeiam, com júbilo você vai ceifarão. Os que com YouTube semeiam, com júbilo ceifarão. É isso que ele leu? Com Facebook, então. Os que com Facebook semeiam, em júbilo ceifarão. Os que com música do mundo nas suas postagens. Eu estou cansado de falar isso aqui, irmão. Pode deixar para mim. Empolgueira. Deixa aqui. Irmãos, eu estou cansado de falar. Não postem música do mundo nas coisas de vocês. Vocês são a igreja de Cristo. O mundo está olhando para vocês. Alguém está olhando. Alguém está indo para o inferno. Está olhando para vocês, o Senhor falando: eu vou usar essa pessoa para arrancar ele lá do inferno. E tem gente colocando porcaria aí. Funk, patinão, esses lixos. Lixo mesmo, é lixo. Que não é para crente. É desse jeito. Essa é boa, brother. Essa é boa, irmão. Nós precisamos tomar a decisão, meus irmãos. Ou nós somos de Jesus, ou nós não somos. Aqui é o pior lugar que tem para perder tempo, irmãos. Aqui nós não pulamos carnaval. Aqui a gente não faz festa junina. Aqui a gente não perde tempo com lambada.
Deixa de falar. Jesus está vendo tudo que você está fazendo. E as oportunidades que você, como igreja, olha para esse crente bonito que está do teu lado e diz assim para ele e para ela: você é a igreja. Tá bom? Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Você é a igreja. E como igreja você precisa cumprir o teu papel. Alguém pode estar se perdendo agora, irmãos, agora. Alguém pode estar tirando a vida agora, porque olhou, não estava lá. Irmãos, às vezes a pessoa está desesperada, ela vai lá. O crente vai para oração, o crente vai chorar aos pés de Jesus, o crente vai ouvir um hino, o crente vai dar glória a Deus. Mas uma pessoa lá no mundão, irmãos, sem nada de Jesus, fica no desespero, ela vai para as mídias sociais, eu quero ver, eu quero achar, eu quero ver. De repente passa lá um crente. Ah, pastor, mas não dá like. Eu vou postar cantando: ó, consegue postar. Coloca isso sim. São as ferramentas desse tempo, irmãos. Use essas ferramentas enquanto ainda dá. Porque o diabo está vendo que a igreja está causando um estrago tremendo no inferno através dessas ferramentas. E ele vai dar um jeito de parar isso aí. Então use enquanto é tempo. Pastor, Oi. ontem a gente foi fazer um trabalho na casa de recuperação e aí Deus tomou o irmão lá, trouxe uma palavra, né? E citou a respeito disso, de suicídio. Deus mostrou para ele. Depois veio o irmão lá, abraçou ele e falou: irmão, eu estava procurando uma corda antes de vocês chegarem aqui. Olha para você ver, Deus revelou e Deus foi glorificado porque o irmão recebeu aquela palavra e o irmão estava pensando em suicídio dentro da casa de recuperação. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Gustavinho, você é a igreja. Mateus e Ana, vocês são a igreja. Vocês podem achar que vocês não têm valor nenhum no reino espiritual, mas vocês não sabem, não fazem ideia da importância que cada um de nós temos no reino espiritual, irmãos. Alguém está olhando para nós. Eu já contei aos irmãos, eu tenho testemunho de um amigo muito querido, Edivan. Um abraço, uma hora dessa ele vai nos ouvir também ali. Irmãos, Edivan Pimentel, um irmão que Jesus deu na minha juventude. Ele contou o testemunho dele, de como ele se converteu. Ele viu alguém passar, a pessoa não falou nada, mas só passou. E ele não passou. Não. A pessoa passou com a pipinha, assim, bate a calorzão. A pessoa encapina debaixo do braço e foi para a igreja. E ele falou: esse cara é diferente. Esse cara tem algo. Eu vou atrás. E foi seguindo. O cara entrou, ele ficou do outro lado da rua ouvindo a palavra. Daqui a pouco estava dentro da igreja, levantou a mão, serve a Jesus até hoje. Sem palavras. Sem palavras. Irmãos, tem gente que acha que precisa ficar berrando nas praças aí. E precisa sim. Se tem um chamado, tem muita gente sem chamado fazendo isso e escandalizando. Irmãos, não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Faça o que Deus te chamou. Pastor, mas o que Deus te chamou para fazer? Deus vai colocar no teu coração, né? Cantar. É ir para a praça, para quem vai para a praça. Tem gente que não vai para a praça, irmãos, eu vejo quase todo dia, dependendo do horário, uma irmãzinha aqui em Sorocaba, que entra no ônibus, ela vai bem lá na frente, a voz dela é fraquinha, tadinha, a voz dela mal chega um terço do ônibus ali, mas ela entra todo dia: bom dia, a paz do Senhor. A palavra de Deus hoje o texto está aqui, abre uma biblona lá, lê o texto e fala durante 15, 20 minutos da viagem, de casa ali, daquela região, até no Campolim, até no centro, né? Continua no centro, ela termina a mensagem dela e segue a vida, mas está lá todo dia, é a chamada dela. Pastor, como é que eu vou saber a minha chamada? Não vai ser ouvindo funk, não.
vai ser nos pés de Jesus, chorando. Pastor, eu não sei chorar. Irmão, não é questão de saber, é questão de falar assim: Espírito Santo de Deus, compunge o meu coração, toca no meu coração, irmão. Porque se o pastor Marcos Pi chorou, feito uma criança, com a boca aberta, escondendo com um lencinho, na frente da igreja toda, porque eu estava no púlpito. Irmão, se o pastor Marcos passou por essa experiência, só pode ter sido o resultado de uma coisa: o toque das mãos do mestre. Então você consegue chorar também. Vamos lá, já leu o Salmo 126? Sim. Apocalipse 21, verso 4. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Carregando que profaz. Não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eita Deus! Irmãos, Deus ele considera esse negócio do choro, que representa o quebrantamento do coração. Cadê meu lencinho azul? Zafir, molhou tudo? Aí, tá certo. Então agora eu vou aproveitar esse lencinho molhado aqui e vou fazer uma arte por frente. Vai ser com o quê? Com o Ryan Fisher. Ryan, vem cá. Ryan Fisher. Irmãos, brincadeiras à parte, vem aqui. Eu não vou fazer maldade com eles, mas aqui está esse jovem, está passando por problemas, enfrentando seus gigantes, e durante a sua vida vai ter os momentos, Lu, que vai ter que chorar. Sabe o que Deus está falando na sua palavra? Os irmãos acabaram de ler. E Gabriel vai enxugar de seus olhos toda a lágrima. Não. O arcanjo Miguel, não. A Bíblia está falando de Deus. Quando fala Deus, está falando de 3 pessoas. Para os que não entendem, eu vou falar aqui. Quem não entende a questão da Trindade Divina, esse tal não está na Bíblia, não está mesmo, mas a doutrina está lá. Como assim? Não é 3 deuses. Nós falamos de 3 pessoas que constituem um Deus. Assim como você, sua esposa e seus filhos não são famílias, mas são uma família constituída de várias pessoas. Deus é um Deus constituído de 3 pessoas distintas e totalmente poderosas: Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, glória. Deus, sabe o que quer dizer? A Trindade. Você chorou, meu filho. Lá na terra você chorou, mas agora Eita Deus, hein? eu enxugo. Glória. Pastor Daniel, você chorou, mas agora eu enxugo a sua lágrima. Presbítero Monfato, você chorou. Nesse processo que é uma rosa, vocês choraram, mas o Senhor está dizendo: eu enxugo toda a lágrima. Vale a pena aprender a se derramar diante de Deus. Crente que não se derrama, irmãos, ele fica amargo. Crente que não se derrama, irmão, Davi foi perseguido por Saul, mas Davi era um homem que se derramava. Na hora que Saul morreu, ele não celebrou não, Moisés. Ele rasgou as vestes dele, chorou, e aí ele disse: um herói, um ungido de Deus, o guerreiro de Deus tombou. Crente que não consegue se derramar, na Elza, na Lia, na Raquel, fica aquele crente amargo. Mas o Senhor, mas o Senhor o quê? Você está bem? Está bem, está bem. Irmão, vem dar uma palavra, dá um testemunho. Tem testemunho não, pastor? Tem não. Vem cantar o hino. Rapaz, não sei hino nenhum, pastor. Eu fico correndo, trio parada dura o dia inteiro. Está lá no passado, Deus, né? Pode falar, pode falar. São Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aleluia. Glória a Deus. Para a gente fechar, irmãos, olha, nós não saímos do início do primeiro assunto. Eu queria falar 2 assuntos. É bom que eu deixo o próximo assunto para a semana que vem. Joel capítulo 2 e verso 12. Agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso
versículo a igreja toda precisa ler comigo. Boa, irmã. Boa leitura, irmã. Se lê. Pega o microfone, irmã. Se lê. Ajuda a igreja aí. Você leu, então lê de novo. Faça agora. Irmãos, olha o que a Bíblia está falando aí. Não é só jejum, não, irmãos. Olha o que a Bíblia está falando. Pode ler. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Você está entendendo aí? É mandamento. Convertei-vos a mim, e isso, e de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Davi chorou. Jesus chorou, irmãos. Olha lá, João 11:35, né? Jesus chorou. Lá no sepultamento. Sepultamento? Não, né? Já, o Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus chegou e viu. Só que Jesus não chorou por causa do Lázaro, que já estava em ressuscitar. Mas Jesus chorou por causa da dureza de coração do povo. Quando ele viu a dureza do coração do povo, ele se moveu em si mesmo e falou: Pai, como esse povo é tão coração duro e sério, e aí derrama lágrima. Olha a maturidade que Jesus ensina ali, irmão. Chorar por um povo que está com o coração duro. A gente, quando vê um crente casca grossa, um crente teimoso, um crente que não está nem aí, a gente chora por ele, irmão. A gente chora? Ei, Lu, o que você acha? Chora nada, irmãos. Muito difícil. Normalmente a gente faz o quê? Você acha, dá trabalho aí, misericórdia, tribulação. Tira essa treva aí. Tem gente que fala, né? A gente não pode falar, não. Mas o que Jesus estava ensinando é o coração tão quebrantado, tão ligado, que ele chorou por ver a situação de dureza do coração do povo. João Batista, quando morreu, irmãos, Jesus é o dono da vida, ele é Deus. Mas quando João Batista morreu, o que Jesus fez? A Bíblia diz que ele se apartou. Ele foi para um lugar isolado para fazer o quê? Para chorar. Ué, mas Jesus ficou. Como assim que Jesus foi chorar porque João Batista morreu? Jesus não foi chorar com a sensação de perda que nós humanos mortais temos, né? Meros mortais. Mas Jesus foi chorar, irmãos, pela ausência de um homem de extrema importância no reino, né? Pelo trabalho que ele fazia ali. Uma grande ferramenta estava sendo removida e Jesus sentiu isso. O meu companheiro João foi removido. Mas, irmãos, é isso. Fica essa palavra. Semana que vem, Deus permitindo, a gente vai para o segundo ponto.